Olá pessoal, hoje nós vamos tratar do assunto Array. Eu já havia tratado desse assunto, pessoal, em alguns vídeos anteriores, porém eu trabalhei apenas com Array pensando em vetor. Agora nós vamos trabalhar com Array pensando em matriz. Detalhe, é interessante para quem vai trabalhar com matrizes antes visualizar os vídeos relacionados com o vetor, caso a pessoa já não conheça a forma de se trabalhar com vetor, pessoal. Antes disso, antes de começarmos a aprender um pouco mais sobre vetor, várias pessoas vêm perguntando uma maneira, o que eles podem fazer para auxiliar, ajudar no nosso canal. Então, pessoal, existem várias maneiras de vocês ajudarem o nosso canal. Como? Primeira, compartilhando, curtindo e comentando os nossos vídeos, tanto comentando na questão se os vídeos ficaram bons, como também comentando na questão de auxiliar os nossos assinantes, os nossos colegas que colocam várias dúvidas nos comentários dos vídeos. A outra maneira é acessando o nosso grupo de discussão no Facebook, onde vocês vão poder auxiliar todos os envolvidos, ajudando, tirando dúvidas e compartilhando conhecimentos, fazendo parte do nosso site como um assinante, que também é parte do nosso canal. E, pessoal, tanto no nosso canal quanto no nosso site existe um link para doação. Então, várias pessoas perguntaram se existia a possibilidade de efetuar doações. Então, existe, pessoal. É só clicar no link da doação, tanto no nosso canal quanto no nosso site, que tem o link para doação. Então, vamos começar. O que nós vamos fazer para aprender aí a questão do vetor, da matriz, pessoal? O meu sobrinho está cursando a faculdade de computação e está com dúvidas relacionadas à matriz, pessoal. Então, já vou aproveitar e já vou gravar esse vídeo para auxiliá-lo também. Então, ele precisa resolver o seguinte exercício. Olha lá. Um teatro faz o controle de reservas de um espetáculo através de uma matriz lugar, tendo ao todo 20 filas com 15 poltronas em cada fila. As poltronas ocupadas serão assinaladas na matriz através do valor 1 e as desocupadas através do valor 0. Então, pessoal, eu posso criar agora a minha matriz no meu programa. Então, vamos lá. Vou abrir o Visual Studio e vou criar um novo projeto, pessoal. Primeiro de tudo, eu vou falar que esse meu projeto vai ser Console Application. Olha ali. No caso do Console Application, pessoal, eu vou dar o nome de... Deixa eu ver aqui qual... Teatro. Então, teatro. Vou colocar aqui um 01 teatro. Para saber que era o primeiro exercício. E vou clicar em OK. Pronto. Então, ele criou a estrutura do nosso programa. E agora, pessoal, no nosso programa principal, eu vou começar a definir as variáveis que nós vamos utilizar. Então, primeira coisa, nós vamos definir a nossa matriz. E eu vou criar a minha matriz, pessoal. Para eu definir uma matriz, o que eu preciso fazer? Int, informar o tipo de dados da minha matriz, colchetes. No caso, a minha matriz é bidimensional, então eu vou colocar uma vírgula. Por que a vírgula, pessoal? Significa que eu vou ter linhas e colunas na minha matriz, ou melhor, no meu array. E aqui na frente o nome. Então aqui o nome vai ser, vamos olhar aqui no nosso exercício, lugar. E agora eu vou instanciar o meu objeto. Vou dar um new int e vou indicar o tamanho da minha matriz, pessoal.
Então, no caso, a minha matriz, ela é de, vamos ver aqui, 20 por 15. Então, eu tenho 20 linhas, fileiras e 15 poltronas. Então, pronto. Olha lá. Eu acabei de criar a minha variável, meu objeto do tipo array, que vai possuir 20 linhas e 15 colunas. Maravilha. Agora que eu já tenho a minha matriz, pessoal, já definida e posso utilizá-la, vamos pensar no nosso enunciado. Então, aqui, qual que é o enunciado? O que o programa deve fazer? Assinale uma poltrona como ocupada, sendo fornecida na fila e sua posição. O programa deve processar diversas reservas no lugar, até que seja fornecido um sinal de final de reservas. Então, olha ali, ó. A todo momento, o programa vai ter que ficar aceitando reservas de poltronas. O que eu vou fazer aqui no nosso programa, pessoal? Primeiro de tudo, se nós olharmos aqui na nossa matriz, eu tenho a matriz inteira formada, ou melhor, no enunciado, olha ali, caso o valor seja 1, significa o quê? Que a matriz está ocupada. E caso seja 0, a matriz está desocupada. Então, o que nós vamos fazer logo de cara aqui, ó? Justamente para nós treinarmos um pouco. Eu vou informar para o meu vetor, ou melhor, para a minha matriz, que todos os lugares estão vagos. Como? Inserindo o valor 0 em cada posição da minha matriz. Então, aqui, ó, eu vou liberar os lugares do teatro. De que maneira? Então, pessoal, para percorrer toda uma matriz, eu preciso criar um laço de repetição. Então, eu vou criar um for que vai de 0 até o 21. Deixa eu colocar o 21 aqui. Por que o 21? For, para i atribuo 0, enquanto i for menor do que 21. Se eu colocasse menor ou igual, eu poderia colocar 20 aqui. Para ele percorrer em todas as posições da minha matriz. Em especial, em todas as linhas. Então, este primeiro for, pessoal, vai servir para quê? Percorrer as linhas da minha matriz. Depois eu vou ter que ter um outro for, pessoal. Agora não pode ser mais i, porque eu estou usando o i aqui. Vai ser j. Para percorrer todas as colunas. Então, no caso, eu tenho 15 colunas. Então, aqui, enquanto o j for menor do que 16. Pronto. E agora eu faço o quê? Eu vou acessar cada coordenada da minha matriz. Como? Lugar, na posição i, j, recebe 0. Então, eu estou falando o quê? Eu estou falando que a minha matriz, na linha i, na coluna j, vai receber o valor 0. Pronto. Então, toda vez que começar o programa, pessoal, ele vai fazer o quê? Ele vai liberar os lugares na minha matriz. Correto? Maravilha. Agora, nós vamos criar um trecho de código que vai servir para quê? Para alocar um lugar na matriz. Como alocar? Olha lá, ó. Assinalar uma poltrona como ocupada. Depois nós vamos melhorar ainda esse código, pessoal, criando funções para liberar lugar do teatro, para alocar uma poltrona e assim sucessivamente. Então, o que nós vamos fazer o que, pessoal, aqui? Nós vamos escrever um trecho de código que faça com que seja possível assinalar uma poltrona. Correto? Então, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu preciso perguntar para o meu usuário em qual fileira ele vai querer sentar-se e em qual poltrona desta fileira. Então, eu vou criar aqui
no meu programa, pessoal, mais duas variáveis do tipo inteira. Uma variável que eu vou chamar de P, poltrona, e uma que eu vou chamar de F, fileira. Logo de cara, eu vou atribuir o valor 0 para as duas, apenas para iniciá-las. Olha lá. E aqui, pessoal, eu vou conversar com o meu usuário, perguntando para ele em qual poltrona e em qual fileira o mesmo deseja se sentar. Então, inicialmente, eu vou fazer para uma poltrona apenas. Então, aqui eu vou escrever console.write informe a fileira da poltrona. E eu vou ler este valor, pessoal. Então, como que eu faço essa leitura? O meu F vai receber o convert.toInt32 do que? Do console.readline. Olha lá, eu vou fazer a leitura de uma linha, vou convertê-la para um inteiro e vou armazenar em F. E vou fazer a mesma coisa, pessoal, para quem? Para a poltrona. Informe o número da poltrona. Então, aqui, ao invés de armazenar no F, eu vou armazenar em P. Pronto. Com isso, eu já sei em qual poltrona, em qual fileira, e em qual poltrona o nosso usuário vai querer se sentar. Agora que eu já sei, pessoal, basta apenas fazer o quê? Acessar a minha matriz, lugar, na posição F, que é a fileira, e P, que é a poltrona, e colocar o valor 1. Com isso, eu já vou estar fazendo o que, pessoal? Reservando a poltrona para o usuário. Porém, nós temos um problema aqui, ó. Qual o problema? E se essa poltrona já está reservada? E se já existe alguém que vai sentar neste lugar? Então, eu preciso verificar. Então, aqui eu vou colocar um if antes. Se lugar na posição F, linha F, coluna P, for diferente, ou melhor, vou colocar aqui, igual a 0, significa o quê? Significa que este lugar está vago. Então, eu posso reservá-lo. Se não, pessoal, se não for igual a 0, significa que ele vai estar ocupado. Então, se ele estiver ocupado, pessoal, eu vou exibir uma mensagem console.writeLine poltrona ocupada. Pronto. Com isso daqui, pessoal, com esse pedaço de código aqui, eu já consigo fazer o quê? Reservar um lugar no meu cinema, ou melhor, no meu teatro. Só que, se nós olharmos aqui o problema em si, assinale uma poltrona ocupada, sendo fornecida sua fila e sua posição. O programa deve processar diversas reservas de lugar, até que seja informado um sinal para parar as reservas. Então, aqui, pessoal, eu vou ter que fazer esta mesma ação consecutiva várias vezes, Então, pessoal, eu vou ter que executar essa ação várias vezes. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um laço de repetição. Como laço? Primeiro eu vou criar uma variável do tipo string, que eu vou chamar de resp, e vou atribuir o valor x, por enquanto. Por quê? Para nós pensarmos no critério de parada. E eu vou colocar um while. Então, olha lá. Qual vai ser a ideia? Enquanto a pessoa quiser
reservar poltronas, ele vai fazer o quê? Ele vai executar tudo que está dentro deste laço de repetição. Então, aqui dentro do nosso bloco de comando, eu vou ter que colocar uma parte onde o usuário vai responder esta pergunta. Qual pergunta? Console.write. Deseja continuar com as reservas? Pronto. E aqui entre parênteses, apenas para a pessoa saber, eu vou colocar S ou N. Então, se ele digitar N, ele não quer continuar. Se ele digitar qualquer coisa diferente de N, pessoal, vocês vão reparar que ele vai continuar fazendo as reservas. Então, aqui eu vou fazer com que resp receba o console.readline. Olha lá. Pronto. Como é um texto, eu não preciso fazer nada. Então, pessoal, qual a ideia? Enquanto resp for diferente de n, olha lá, ele vai ficar efetuando várias reservas no nosso programa. Aqui, para testarmos se isso funcionou, o que eu vou fazer? Eu vou exibir o conteúdo da matriz. Então, eu vou fazer um for que vai de 0 até 20. Um outro for que vai de 0 até 15. Olha lá. Só que agora, ao invés de ser i, vai ser j, porque o i nós já estamos utilizando aqui. E aqui, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer praticamente o que nós fizemos nesse primeiro laço de repetição. Só que ao invés de acessar e jogar um valor dentro da matriz, eu vou pegar um valor da matriz e exibir na tela. Então, nós vamos fazer assim, console.write console.writeline poltronas do teatro. E aqui nós vamos colocar o seguinte. Vamos ver se a fileira que ele chamou aqui, ó, fila. Então, fila, writeline, fila, pronto. E aqui eu vou informar o valor do i. Maravilha, pessoal. Então, ele vai escrever o que na tela? Ele vai escrever a fila e o número da fila, então fila 1. E logo, nesta fila 1, nós vamos colocar os valores das poltronas, tá? Então, aqui eu vou colocar o quê? Console.write poltrona, deixa eu colocar entre parênteses não, entre aspas, então poltrona, e o número da minha poltrona, pessoal, olha lá, e aqui o valor, se ela está vaga ou não. Então, nós vamos fazer assim, aqui um mais, e aqui 2 sinais de mais, aqui o J, e aqui a minha matriz. Qual é o nome da minha matriz aqui? Lugar.
lugar. Pronto. Então, detalhe. O que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo na tela, poltrona, informando o número da poltrona e se o lugar está vago ou não. Como vago ou não? Olha lá. Aqui, I, vírgula, J. O valor que está armazenado nesta coordenada. Então, pessoal, vamos executar e ver se funciona. Vou dar um play. Olha lá, apresentou um erro. Vamos ver que erro que foi. Valor fora da faixa. Tá. O índice está fora dos limites da matriz. Vamos ver o que aconteceu, pessoal, com a nossa matriz. Por que está fora? Int lugar, new int. Então, pessoal, detalhe. O que aconteceu? Olha lá. Se eu olhar aqui, o valor do J está valendo 15. Então, eu me esqueci de um pequeno detalhe. Como nossas matrizes começam da posição 0, então aqui, enquanto o I for menor do que 20 mesmo. Detalhe, não precisa ser menor do que 21. Mil perdões, ó. Por quê? Do 0 ao 14, eu vou conseguir armazenar 15 números. Mil desculpas. Então, aqui, mesma coisa. Então, é 20. Eu errei na questão da verificação do laço. Então, pronto. Aqui é 15. Vamos voltar aqui para 15. E vamos testar novamente. Informe a fileira da poltrona. Então, vamos já arrumar isso daqui. Informe a fileira da poltrona. Vou colocar uns 2 pontos aqui, só para ficar um pouco mais legível. E também vou colocar um outro console write. Só que agora eu vou colocar um console.writeLine. E vou escrever aqui reservas. Reserve a poltrona. Pronto. Então vamos lá. Informe a fileira. Fileira 1, poltrona 1. Deseja continuar? Sim. Fileira 2, poltrona 2. Deseja continuar? Sim. Fileira 2, poltrona 2. Olha lá, poltrona ocupada. Deseja continuar? Sim. 3 e 3. Deseja continuar? Não. Olha ali. Ele exibiu e finalizou o programa. Então, aqui o que nós vamos colocar aqui no final, pessoal? Um console.readkey para que seja possível visualizar as reservas, tá? Das poltronas. E também, pessoal, vou mudar um pouco aqui a questão da visibilidade. Como? Como nós escrevemos muita informação no texto para ler, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou colocar aqui, ó, poltronas do teatro. Então, fila, console.writeLine. Então, a primeira fila, ele vai exibir na tela. E aqui, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um readkey aqui também. Em cada fileira, exibição de cada fileira, ele vai dar uma pausa. E aqui, eu também vou colocar em linhas. Olha lá, writeLine. Vamos ver novamente como vai ficar. Poltrona 2, 2. Quero continuar. 3, 3. Quero continuar. 4, 4. Não. Olha lá. Fila 0. Então, na primeira fila, não tem poltrona nenhuma reservada. Na segunda fila, também não tem. Não, perdão, né? Na segunda fila tem, na 2, 2. Na terceira fila também vai ter, na poltrona 3.
Na quarta também vai ter, olha lá. E assim sucessivamente, pessoal. Maravilha. Eu vou cancelar o nosso programa. Esse exibir conteúdo serviu para mostrar que os valores foram inseridos dentro da matriz. E aqui o que eu vou alterar, pessoal? Ao invés de exibir i, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar entre parênteses i mais 1. E aqui j mais 1. Por quê? Para lhe mostrar fileira 1, fileira 2, fileira 3, fileira 4, poltrona 1, poltrona 2, poltrona 3, poltrona 4, que é a partir do número 1 que começam as poltronas e as fileiras. No caso, o nosso vetor é a partir da posição 0. Então, por isso que eu estou colocando esse 1. Então, pessoal, nós conseguimos fazer o que hoje? Reservar uma poltrona. Olha lá. Já está funcionando a questão da reserva de poltronas. Se eu falar não, eu coloquei na fileira 3. Foi isso? Não, na 4. Olha lá. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E no nosso próximo vídeo, nós vamos continuar com o nosso exercício e vamos fazer o quê? As outras questões. No caso, a A e a B já estão praticamente respondidas, ó. A B ainda não. Ao final das reservas, o programa deve verificar quantas poltronas estão livres e quantas estão ocupadas. Então, nós vamos fazer isso aqui no nosso próximo vídeo. Obrigado, pessoal, e até a próxima.